Olá pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal do Futuri. Pessoal, para quem ainda não está sabendo, está rolando uma série de resolução de discursivas aqui no canal. Então, toda semana, ou eu, ou o professor Felipe, ou o professor Rodolfo, estaremos aqui para passar uma aula para vocês de resolução de discursivas. Então, nessa semana nós temos análise de uma outra questão discursiva de direito constitucional e dessa vez a gente vai fugir um pouco das questões da CESP. Hoje nós vamos analisar uma questão da VUNESP, que veio para procurador legislativo da Assembleia Legislativa de São Paulo. Antes de a gente analisar a nossa questão de hoje, é importante que você, se ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, assinale o sininho de notificação para que você não perca nenhuma das nossas aulas da nossa série de resolução de discursivas. E se você gostou dessa aula, deixe o seu like ao final e se ficou alguma dúvida também, deixe aqui nos comentários, é sempre muito importante para nós. Então hoje nós vamos analisar uma questão que veio no concurso da Procuradoria aqui legislativa da Assembleia Legislativa de São Paulo com a banca VUNESP. Normalmente, os concursos realizados no estado de São Paulo são realizados pela VUNESP. Então, hoje a gente vai diferenciar, né? Normalmente eu trago uma questão da CESP, porém, eu resolvi trazer uma questão da VUNESP para que a gente possa ter um outro olhar, uma outra banca e trazendo uma questão de um ponto, de uma outra forma, né, uma outra abordagem, para que a gente também consiga entender qual é a outra forma, né, quais são as outras formas que a banca pode vir aí a abordar esse tema. Eu acho importante a gente olhar também para as outras bancas e aqui a gente possa então conseguir resolver questões não só daquela banca que muito provavelmente vai vir com banca do concurso que a gente almeja, mas que a gente possa resolver qualquer tipo de questão. Então, o que vier, a gente vai conseguir aí resolver sem grandes problemas. Isso por quê? Porque normalmente, pessoal, a gente tem aí de tempos em tempos alteração aí de forma de exigência de determinado tema. Normalmente, às vezes, a banca acaba alterando também alguns temas que são mais queridos. Então, para a gente não ter nenhum tipo de surpresa, é importante que a gente consiga resolver qualquer questão sobre o tema, independentemente do estilo e do formato da banca exigir aquele assunto. Então, por isso eu trouxe uma questão aqui da VUNESP, para que a gente possa tratar sobre controle de constitucionalidade e, mais do que isso, sobre uma teoria que está sendo muito comentada atualmente, que é a teoria dos diálogos institucionais. Então, veja, explique o que é a denominada teoria dos diálogos institucionais e de quais formas é possível a aplicação no controle concentrado de constitucionalidade. Então, você tinha que trazer aqui a definição do que é a teoria dos diálogos institucionais e de quais formas é possível a aplicação no controle concentrado de constitucionalidade. Veja, ela quer então a aplicação dessa teoria no controle concentrado de constitucionalidade. Então, aqui a gente tinha que lembrar da ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e também arguição de descumprimento de preceito fundamental, que são as ações do controle concentrado de constitucionalidade. Então, se eu falar sobre o controle difuso de constitucionalidade, ainda que seja no Supremo Tribunal Federal, provavelmente essa parte da sua resposta pode não ser pontuada, porque é muito provável que não esteja no espelho da banca, porque ela está aqui tratando sobre o controle concentrado de constitucionalidade. Então é importante que você se atenha àquela limitação realizada pela própria banca. Se eu falar sobre o controle difuso, vai estar errado? Não vai estar errado, porém, muito provavelmente não será pontuado, porque você não vai encontrar esse ponto no seu espelho. E aquilo que não está no espelho da banca, o examinador, ele tende a não pontuar. É muito raro que o examinador venha a pontuar parte de sua resposta que não esteja no espelho da banca, tá certo? Então, sempre fique limitado ao que está pedindo a sua pergunta, a não ser que você realmente não saiba aquele ponto e você venha trazer aqui
um assunto que você tenha conhecimento para tentar aí garantir um pontinho ou outro, né? Se você não tem aí nenhum tipo de conhecimento, ok, mas a regra é que você fique com a limitação do tema pela questão, ok? Então, quais formas? Então, ela quer mais de uma forma, ela não quer apenas se limitar a uma forma. Então, você tinha que começar resolvendo a sua questão trazendo a definição do que é essa teoria dos diálogos institucionais. Professor, e se eu não soubesse o que é a teoria dos diálogos institucionais? Pelo próprio nome da teoria, você já poderia tentar chegar aí a próximo, pelo menos, da definição. Diálogos institucionais são instituições discutindo. Então, a teoria dos diálogos institucionais, no que se refere, pessoal, ao controle concentrado de constitucionalidade, nós temos algumas formas. Mas, de forma geral, o que ela significa? Significa que apesar de termos o Supremo Tribunal Federal tendo a última palavra em vários assuntos, e aqui a gente já puxa para o controle de constitucionalidade, nós temos a teoria do diálogo institucional flexibilizando essa última palavra do Supremo Tribunal Federal, trazendo o diálogo das instituições, ou seja, já trazendo aqui o nosso segundo slide, é uma interação entre os poderes. E essa interação, aqui nós não temos o judiciário tendo a última palavra, há uma flexibilização dessa última palavra do judiciário. Então, diálogos institucionais é justamente essa interação dos poderes em que, de forma produtiva, eles vão trocar argumentos. Então, eu posso ter o legislativo trazendo os argumentos a respeito de um ponto e o judiciário trazendo seus argumentos sobre outro ponto, sobre esse mesmo ponto, perdão, e também nós teremos o executivo fazendo aqui um diálogo exatamente entre os poderes, essa interação para se chegar à resolução a respeito de um determinado assunto. E aqui, quando for para decidir sobre pontos em que um determinado poder ou uma determinada instituição tem mais conhecimento, e eu vou deixar na mão dessa instituição, eu vou acolher o entendimento daquela instituição. Por quê? Porque ela tem mais capacidade, ela tem mais legitimidade para tomar as próprias decisões. Então, vejam, existem situações em que, apesar da última palavra ser do judiciário, há necessidade dessa conversa, desse diálogo, essa troca entre as instituições, porque muitas vezes o judiciário ele não sabe as particularidades sobre aquele assunto, aqueles detalhes, em que quem está no poder executivo, quem faz parte do poder executivo, sabe ali das situações mais difíceis, das situações mais temerárias, e que ele vai ter mais aqui condições e capacidade de determinar o que vai ser mais interessante. Então, veja, nessa circunstância, o Poder Judiciário ele vai abrir mão da sua última palavra, vai flexibilizar para passar para aquele poder que tem aí mais capacidade, mais legitimidade para decidir sobre aquele ponto. Então, nem sempre o Judiciário ele vai ser o mais capacitado. Então, por isso a gente tem esse diálogo institucional. Veja que em algumas situações de concretização de direitos fundamentais, há essa necessidade de diálogo, por quê? Porque o judiciário pode estar tendo uma visão muito micro daquela circunstância. E quando você passa para um diálogo com o poder executivo, que ele vai ver uma consequência orçamentária e financeira daquela decisão e não um olhar só micro, aí você tem sim um poder de decisão maior e uma capacidade de decisão melhor do poder executivo do que nas mãos do poder judiciário, que vai ter uma visão mais micro e não uma visão macro, porque muitas vezes as consequências dessa decisão que tem um olhar apenas micro vai ser muito prejudicial se você tiver um olhar macro. Então, você
passa para aquele poder, para aquela instituição que tem mais capacidade para tratar sobre aquele assunto, para que ela tenha, então, a última palavra. Isso não quer dizer que o Poder Judiciário ele vai ser totalmente retirado do seu poder de decisão. Não é isso, mas é necessário que haja esse diálogo institucional para que se chegue a uma decisão que seja realmente a melhor decisão naquela situação. Como eu disse para vocês aqui, dos direitos fundamentais. A gente sabe que o melhor é justamente aquela decisão que mais traz a concretização desses direitos previstos constitucionalmente. Mas nem sempre isso está dentro da reserva do possível. Então a gente precisa ter esse diálogo e trazer esse poder que vai dar cumprimento a essa decisão do judiciário para que ele possa, então, trazer toda essa sua capacidade a respeito daquele assunto, então, se chegar à melhor decisão, ok? E aí, pessoal, dentro desse ponto de diálogos institucionais, eu trouxe para vocês dois entendimentos de ministros, né, dessa ADI 5105, e aqui eu trago o entendimento do ministro Barroso, que faz a seguinte ponderação. Ele vai procurar, nessa ADI 5105, ele vai procurar atenuar a visão tradicional e clássica da supremacia judicial, trazer aquelas instituições que têm mais capacidade para tratar sobre aquele assunto para que possam opinar e muitas vezes para que o seu entendimento se sobressaia ao entendimento do judiciário, tendo em vista a influência da chamada democracia deliberativa. Então, se eu tenho nas mãos do judiciário todo esse poder de deliberação, eu vou ter aqui, obviamente, uma violação da democracia. Portanto, é importante, sim, que se observe essa democracia deliberativa, trazendo os demais poderes, as demais instituições, para poder chegar na melhor decisão. Vejamos, tem-se compreendido que a supremacia judicial deve ceder espaço aos chamados diálogos institucionais. Nunca existiria, assim, uma decisão final e definitiva sobre determinada questão constitucional. A interpretação, ainda que consagrada pelo Supremo Tribunal Federal, ficaria sempre aberta ao debate público e novas propostas. Então, veja aqui, nessa fala do ministro Barroso, a gente já está puxando esse diálogo institucional para o controle concentrado de constitucionalidade. Por quê? A gente sempre tem aquela ideia de que o Supremo Tribunal Federal é o último a falar sobre a constitucionalidade de uma norma. Porém, com esse diálogo institucional, trazendo aí os outros poderes e as instituições para poderem também ter voz sobre a constitucionalidade de uma norma, você tem a flexibilização do Supremo Tribunal Federal sendo aquele que traz a última palavra em controle de constitucionalidade. Então, ele pode ter sim a última palavra, mas é a chamada última palavra provisória. Por quê? Nós podemos ter uma reação legislativa, nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. Podemos ter uma reação legislativa. A própria sociedade pode vir a interpretar de outra forma, justamente vindo nessa fala do ministro Fux, também nessa ADI 5105. A própria concepção de limitação do poder incita aos sistemas de freios e contrapesos, milita em favor da pluralização dos intérpretes. Então, com esse diálogo de instituições, nós temos aqui a pluralização de intérpretes. Então, eu tenho aquela concretização da ideia de sociedade aberta dos intérpretes da nossa Constituição. Ou seja, não é apenas o Supremo Tribunal Federal que vai ter a palavra e a última palavra a respeito da constitucionalidade de uma norma, porque ele não é o único intérprete, nós temos uma pluralidade de intérpretes, nós temos o Poder Executivo interpretando, o Poder Legislativo interpretando, nós temos a sociedade também fazendo a sua interpretação a respeito da constitucionalidade de uma norma. Portanto, aqui, no que se refere, já puxando para o controle concentrado de constitucionalidade, nós não temos mais, dentro dessa visão do diálogos institucionais, o STF tendo a última palavra. Ele tem a chamada
última palavra provisória. E essa ideia de sociedade aberta aos intérpretes da Constituição vem com o autor Peter Habeli, e era interessante que você trouxesse essa informação. Então, você ia começar aqui definindo o que é esse diálogo institucional, em que nós temos essa interação dos poderes, e o poder judiciário, ele não vem aqui fazer valer a sua supremacia judicial, ele vai fazer essa interação, vai haver essa interação entre os poderes, e muitas vezes um outro poder, uma outra instituição que tem maior capacidade para tratar sobre determinado assunto, que tem maior conhecimento, vai decidir sobre aquele ponto. Então a gente sai da supremacia do judiciário, e aí fazendo essa definição do que é o diálogo institucional, você poderia vir citando essa ADI 5105, em que o próprio ministro Barroso, ele vem trazendo aqui a possibilidade de se flexibilizar a clássica visão tradicional da supremacia do judiciário, e aí você tem uma democracia deliberativa em que outros poderes e outras instituições vão poder dialogar e trazer o seu entendimento sobre aquele ponto, e trazendo aqui para o controle concentrado de constitucionalidade, em que a questão constitucional, ela não vai ficar apenas na mão do Supremo Tribunal Federal para que tenha a última palavra, né, que é a visão consagrada. Nós teremos aqui um debate aberto, público, de novos entendimentos, né, de novas interpretações, em que nós poderemos ter, então, um Supremo Tribunal Federal como a última palavra provisória a respeito da constitucionalidade de uma norma, mas não como a última palavra definitiva, porque nós podemos ter a chamada reação legislativa. A própria sociedade pode trazer uma nova interpretação a respeito da constitucionalidade daquela norma, vindo no sentido aqui do entendimento do ministro Fux, né, em que o poder, ele é limitado, então ele não vai sempre ter a última palavra, porque nós temos demais outros intérpretes, uma pluralidade de intérpretes da nossa Constituição, uma sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, e aqui você já trazia, então, de quem é esse entendimento, que é do Peter Habeli, de que temos uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição, não ficando apenas limitado ao judiciário, ou, no caso de controle concentrado de constitucionalidade, ao Supremo Tribunal Federal. Quando a gente fala em diálogos institucionais e em controle concentrado de constitucionalidade, é importante falar sobre o efeito backlash, que consiste aqui numa reação conservadora da sociedade ou das forças políticas, e aqui, como regra, e a gente tem normalmente o parlamento fazendo essa reação em decisões do Poder Judiciário que sejam decisões liberais sobre um tema polêmico. Portanto, esse efeito backlash é justamente essa reação da sociedade e do poder, dos demais poderes, né, principalmente o parlamento, o poder legislativo, diante de uma decisão do poder judiciário. E aí, pessoal, como reação legislativa, eu trago para vocês aqui como exemplo a lei da ficha limpa, a lei complementar 135 de 2010. O que aconteceu? Antes dessa lei da ficha limpa, nós tínhamos o entendimento do próprio TSE e do Supremo Tribunal Federal de que só poderia se tornar aqui inelegível, né? Não poderia se candidatar aquele que tivesse sido condenado com uma sentença definitiva transitada em julgado. E aqui a lei da ficha limpa, ela veio flexibilizar, então, esse entendimento. Portanto, o poder legislativo vindo superar essas decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que só não poderia se candidatar se tiver aqui uma sentença transitada em julgado. E aí a lei da ficha limpa vem trazendo um entendimento contrário, determinando de forma contrária. Portanto, então a superação desse entendimento do TSE e do Supremo Tribunal Federal.
E aí, tendo essa reação legislativa, o Supremo Tribunal Federal veio a alterar o seu entendimento. Ele entendeu que ele é legítima essa reação legislativa e que a lei da ficha limpa ela é constitucional e não viola o princípio da presunção da inocência. Então vejam, o Supremo Tribunal Federal deu a sua decisão, mas nós tivemos uma reação legislativa, um diálogo institucional, porque o poder legislativo veio impor o seu entendimento, e isso fez com que o Supremo Tribunal Federal alterasse o seu entendimento. Então, aqui nós temos a aplicação dessa teoria dos diálogos institucionais. Nós podemos ter o Supremo Tribunal Federal entendendo pela inconstitucionalidade de uma norma e, posteriormente, o legislativo, que não sofre os efeitos vinculantes dessa decisão, então, editando uma norma exatamente igual como aquela que foi considerada inconstitucional pelo STF, porque nós não temos esse engessamento. Então, é a chamada reação legislativa. O legislativo vem justamente por meio da edição de uma outra norma, vindo contrário à decisão do Supremo Tribunal Federal em ação do controle concentrado de constitucionalidade. E aqui ele pode editar uma emenda constitucional ou pode editar uma lei complementar, uma lei ordinária. De qualquer forma, ele está reagindo contra aquela decisão do STF. E aí, nesse sentido, como que vai acontecer? Eu vou poder, então, ajuizar uma reclamação? Não. Por quê? Primeiro ponto, porque o poder legislativo ele não está submetido aos efeitos vinculantes das decisões em ação de controle concentrado de constitucionalidade. Segundo, por quê? Porque a reclamação ela não pode ter como objeto a lei em tese. Portanto, por esses dois motivos, eu não posso ter o ajuizamento da reclamação nessa circunstância. O que vai poder acontecer é o ajuizamento de uma nova ação direta de inconstitucionalidade. E aqui, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal ele só vai poder considerar como inconstitucional a emenda constitucional, que então tratou exatamente igual como aquela norma que foi declarada inconstitucional, se tiver aqui um vício com relação aos temas, às cláusulas pétreas lá do artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição, ou quando tiver um vício no processo legislativo de criação dessa emenda constitucional. Se não tiver aí um vício com relação ao parágrafo 4º do artigo 60, ou um vício no processo legislativo de criação da emenda constitucional, então o Supremo Tribunal Federal não vai poder, então, declarar a inconstitucionalidade daquela emenda constitucional pelo simples fato de que ela é igual à norma anteriormente declarada como inconstitucional por ele. Agora, se o Poder Legislativo ele trouxe aqui uma norma, mas veio em forma de lei ou lei ordinária ou lei complementar, essa lei ordinária ou lei complementar, ela vai ter uma presunção relativa de inconstitucionalidade. E aí, o Poder Legislativo ele vai ter que argumentar, trazer aqui argumentos no sentido de que houve uma modificação fática, uma modificação jurídica naquela situação, para que então ele venha a editar uma norma, uma lei complementar, uma lei ordinária, exatamente igual àquela norma que foi considerada como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então vejam a diferença. Se eu tenho uma reação legislativa por meio de emenda constitucional, só vai poder analisar o STF a questão do parágrafo 4º do artigo 60 e eventual vício no processo legislativo de criação dessa emenda constitucional. Agora, se eu tenho uma reação legislativa por meio de uma lei complementar ou uma lei ordinária, essa lei ela vai ter então uma presunção relativa de inconstitucionalidade e o Poder Legislativo ele vai ter que
trazer argumentos no sentido de ter havido uma alteração social, uma alteração jurídica na situação jurídica, para então ele ter tido essa iniciativa de editar uma norma exatamente igual àquela que foi declarada anteriormente inconstitucional pelo STF. Portanto, nós temos aqui essa reação legislativa fazendo parte desse diálogo institucional em que o Poder Judiciário, o STF, não tem a última palavra definitiva a respeito da constitucionalidade da norma, podendo, então, o Poder Legislativo se manifestar editando uma emenda constitucional, uma lei complementar, uma lei ordinária, que venha, então, exatamente contrária ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, pessoal, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Dentro desse diálogo, teoria dos diálogos institucionais, era importante você trazer essa definição já no início da sua resposta. Posteriormente, trazer esse entendimento que ficou consagrado na ADI 05, e aí você vem trazendo também o conceito de efeito backlash, reação legislativa. Você poderia trazer esse exemplo da lei da ficha limpa e principalmente falar que o STF, em controle concentrado de constitucionalidade, com a aplicação dessa teoria dos diálogos institucionais, não tem mais a última palavra definitiva a respeito da constitucionalidade de uma norma. Ele tem a última palavra provisória, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria ver com vocês na nossa aula de resolução de discursivas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, é claro, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, assinale o sininho de notificação, porque na próxima semana nós teremos uma nova aula de resolução de discursivas. Deixe o seu like se você gostou dessa aula e se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários também, tá certo? Um beijo e até a próxima!